Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com essas palavras nós começamos mais um dia na companhia do Senhor, tendo a certeza que Ele está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Essa manhã, nosso primeiro encontro, nossa primeira responsabilidade é termos esse contato pessoal com o Criador do Universo. Colocamos nas suas mãos todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, na certeza que Ele estará ao nosso lado no decorrer de toda a nossa vida. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 96, o verso 2. Cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Nós precisamos louvar, nós somos adoradores. Nós não podemos nos esquecer que a nossa vida precisa ser um louvor diário para Deus. Através da nossa vida, nós precisamos proclamar a salvação que o Senhor nos alcançou e aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Senhor. A nossa vida precisa emanar a palavra de Deus e salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. A cada manhã nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra de Deus. Como tem sido fantástico a cada manhã abrir a palavra do Senhor e deixar que ela fale ao nosso coração. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Juízes, capítulo 20, o verso 1. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se juntaram perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. O pecado sempre traz tristeza, dor, sofrimento para todas as pessoas que estão envolvidas. O pecado, na verdade, precisa ser banido por completo da vida do ser humano. E nós sabemos que isso só se dará quando um dia Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, pegar os seus filhos, levar para a sua casa, a Nova Jerusalém, e ali estaremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós sempre nos depararemos com atos pecaminosos. E o capítulo 20 do livro de Juízes não é diferente. Aqui estão as consequências do erro de alguém que no momento as pessoas não pensaram nas suas consequências. Creio que no momento estavam pensando no prazer e se esqueceram que as suas ações lhe trariam sérias consequências. As tribos de Israel reconheceram que a tribo de Benjamim de fato tinha cometido uma atrocidade, um crime hediondo. Eles não poderiam permitir que aquele crime ficasse impune. E eles então se reuniram, e a Bíblia usa a expressão, eles se reuniram como um só homem, cerca de 400.000 soldados estavam prontos para a batalha. Os israelitas estavam em busca de justiça. Procuraram um levita e ele contou como de fato tudo tinha acontecido. Que a sua esposa tinha sido violada e ele pegou o corpo da sua esposa, dividiu em 12 pedaços e distribuiu para todas as tribos de Israel. O pensamento de todo israelita era: nós não podemos voltar para casa sem que nós façamos justiça. E reuniram soldados hábeis para poder lutar contra a tribo de Benjamim. Podemos ver claramente que a guerra civil entre o povo de Deus já estava instalada. A força do povo do Senhor estava fragmentada. Como o pecado traz desordem, desunião, tristeza, mágoa, sofrimento para todas as pessoas que dão brecha para o pecado. Jesus Cristo veio aqui a essa terra nos provar que é possível o ser humano viver uma vida vitoriosa no Senhor. Não quero falar para você que por algum momento nós não possamos nos envolver com o pecado, mas nós não precisamos viver no pecado. Nós não podemos permitir que em momento algum o pecado reine sobre a nossa vida. Jesus Cristo veio dar provas claras de que é possível vencer pelo seu poder. Os israelitas foram até a tribo de Benjamim e falaram para que pudesse acontecer justiça, era necessário matar todos aqueles homens que tinham abusado sexualmente da esposa do levita. Mas a tribo de Benjamim não estava disposta a entregar esses homens. Eles estavam dispostos a entrar em guerra contra todas as outras tribos do que entregar os seus irmãos. Podemos ver claramente que a tribo de Benjamim era muito corajosa, mas por uma causa que não valia a pena. Eles estavam lutando por uma razão que não tinha valor. Os benjamitas eram soldados exímios.
Eles atiravam pedras e eram canhotos, que conseguiam acertar um fio de cabelo. É claro que essa expressão bíblica é para demonstrar a habilidade que eles tinham, a precisão que eles conseguiam alcançar, mas nós não podemos negar que Deus tinha dado um dom especial para a tribo de Benjamim. Eles eram verdadeiros soldados. Por muitas vezes eles travaram batalha contra outras nações poderosas e venceram. A história secular nos mostra que alguns homens que atiravam pedras, como era essa habilidade dos benjamitas, a força pela qual eles atiravam as pedras se igualava a uma catapulta. A tamanha precisão e força que tinham os benjamitas. Juízes capítulo 20, verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Levantaram-se os israelitas e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Os israelitas sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus justo. Embora eles soubessem que estivessem vivendo um período de apostasia, mas eles sabiam que aquela atrocidade, aquele ato hediondo, não poderia permanecer do jeito que se encontrava. Era necessário fazer justiça. Mas antes de irem lutar contra a tribo de Benjamim, eles passaram em Siló e consultaram ao Senhor. E o Senhor falou que a primeira tribo que deveria lutar contra a tribo de Benjamim seria a tribo de Judá. 400 soldados, se eles se posicionassem para lutar contra uma pequenina montanha em Gileade, onde estava localizado a tribo de Benjamim, possivelmente eles estivessem em posição desfavorável. Mas se cada tribo fosse individualmente lutando contra Gileade, eles teriam possibilidade de vencer. Embora os israelitas tivessem primeiramente consultado a Deus para lutar contra a tribo de Benjamim, eles fracassaram nessa batalha. Eles foram vencidos pela tribo de Benjamim. Os benjamitas colocou a tribo de Judá para correr. Eles não conseguiram prevalecer diante da tribo de Benjamim, e essa atitude levou o povo de Deus a chorar. E eles clamaram a Deus, confessaram os seus pecados. Embora Deus tivesse falado para eles que a primeira tribo a ir lutar contra a tribo de Benjamim deveria ser a tribo de Judá, mas a tribo de Judá e as outras tribos de Israel, eles não tinham eliminado o pecado por completo das suas vidas. Muitas tribos tinham se voltado para a adoração pagã diante de ídolos e poste-ídolos. Deus não poderia permitir que eles vencessem, vivendo uma duplicidade na vida espiritual. O verso 28 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã nos apresenta o nome de Finéias. Era o sacerdote que morava em Siló e ministrava diante de Deus. Isso nos leva a entender que o episódio se deu na primeira geração dos israelitas quando entraram na terra prometida. Deus não poderia permitir que eles vencessem os benjamitas sem que Deus primeiramente mexesse com seu povo. Deus precisava que os israelitas como um todo reconhecessem os seus pecados. E no verso 26 é a primeira vez que nós encontramos a Bíblia falando da necessidade de jejuar. Houve uma reforma entre o povo do Senhor. Eles ofereceram ofertas e sacrifícios pacíficos para o Senhor lá em Siló. Houve uma confissão dos seus pecados, abandonaram os seus ídolos e a partir dali, Deus então agora falou que eles deveriam lutar contra os benjamitas, que eles iriam vencer. Veja que, para que Deus pudesse conceder a vitória, era necessário primeiramente abandonar o pecado. Deus queria também mexer com o coração do seu povo. Deus não queria apenas salvar e fazer justiça com a tribo de Benjamim, mas Deus também queria que toda a nação de Israel pudesse reconhecer o seu pecado e voltar para Deus por completo. Amigo, nessa manhã nos leva a entendermos uma coisa. Nós temos um Pai de amor que é um Deus justo, um Deus íntegro. Deus não mensura o tipo de pecado que os seres humanos possam cometer. Diante de Deus, não existe tamanho de pecado. Para Deus, tudo aquilo que de fato desagrada ao Senhor é pecado. Por isso que Ele primeiramente pede para que aqueles que eram idólatras confessassem os seus pecados, para que depois então pudesse ser feita justiça contra a tribo de Benjamim. 10.000 soldados escolhidos de todas as tribos de Israel se voltaram contra a tribo de Benjamim, e Deus naquele dia concedeu a vitória para toda a nação de Israel.
Somente 600 homens dos benjamitas sobraram que fugiram para as montanhas, para as cavernas, porque se tivesse ficado dentro da própria cidade, eles teriam sido destruídos por completo. Naquele dia, Deus, através das outras tribos de Israel, fez justiça para o que tinha acontecido com a esposa do levita. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 20 do livro de Juízes, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Deus um dia irá fazer justiça sobre a face dessa terra. Deus mesmo um dia irá dizer: pecado, sofrimento, morte, tristeza, dor, nunca mais. Deus irá tirar dessa terra os seus filhos e irá levar para viver com Ele por toda a eternidade. Todos os atos pecaminosos que estarão sobre a face dessa terra serão destruídos por completo pela ira de Deus. Satanás e os seus anjos, que são responsáveis pelos pecados e pelos males que existem sobre a face dessa terra, eles também serão destruídos para sempre. Por isso que Deus hoje faz um convite para todos nós. Hoje é o dia da nossa salvação. Nós precisamos a cada dia avaliar a nossa vida diante da luz da palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus é Deus falando conosco. A palavra de Deus norteia a nossa trajetória. Ela nos leva pelo caminho da salvação até Jesus Cristo, e em Cristo nós encontramos a cura para todos os nossos males. Por isso que a cada dia pela manhã, o nosso primeiro encontro, a nossa primeira ação é irmos ao Senhor, confessarmos as nossas falhas, abrirmos o nosso coração, renovarmos a nossa aliança e permitirmos que a sua palavra conduza a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos as nossas falhas, mas por favor, Senhor, nos perdoa, nos dê uma nova chance. Fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.